depois das últimas palavras e depois dos últimos ensinamentos, acontece uma das partes mais importantes da vida de Jesus. Vemos aqui no capítulo 23, Jesus falando com os fariseus e com os escribas, dando uma lição de moral, mostrando como é que se devia viver, mostrando como é que se devia viver de acordo com o espírito da lei, e não somente com a letra, mas segundo o espírito, porque através desse espírito da lei, eles poderiam entender a lei. Chegamos no versículo 24, quando Jesus prevê a destruição de Jerusalém, quando ele começa a exortar sobre a vigilância, quando ele começa a falar sobre parábolas, a parábola dos servos, das vidas, dos talentos e etc. Chegamos quando Jesus profere no capítulo 25 ainda, sobre o julgamento das nações. E em suas últimas palavras, Jesus sai de Jerusalém e de repente, no versículo 6 do capítulo 26 de Mateus, ele se encontra em Betânia. Ele sai de Jerusalém e de um versículo para o outro, a Bíblia diz que estando Jesus em Betânia, ou em outra parte da Bíblia, em Marcos, diz que chegando Jesus em Betânia, ou se encontrando Jesus em Betânia, ele estava em Jerusalém e agora ele já se encontra em outro cenário. A 3 quilômetros depois, 3 quilômetros de distância, Jesus se encontra em Betânia. E em Betânia, como eu já disse, é um dos lugares em que aconteceu uma das melhores coisas da vida de Jesus. Jesus estava lá em Betânia, na casa de Simão leproso, contempla o cenário, elabora o cenário na sua mente, elabora uma ilustração na sua mente nesse momento, de como viria a ser esse cenário. Eu não posso dizer, de acordo com os quadros que acontecem, que tem por aí, que são descritos por aí, que são pintados pela vida fora no decorrer do tempo, Jesus assentado numa mesa normal como a nossa. Nós sabemos que lá no Oriente a cultura é diferente do Ocidente, e quando se fala em mesa, fala de algo de 20 centímetros de altura, 30 centímetros, ou até menos, ou até mesmo no chão. Algo estendido no chão, de 20 a 30 centímetros. E não era propriamente estar sentado numa cadeira à mesa, mas estar tipo quem deitado, reclinado à mesa. E parece que numa dessa ilustração chega alguém diferente. A Bíblia diz que estava Jesus reclinado à mesa. É como se ele estivesse deitado, apoiado sobre o seu ombro. Estava recostado, estava reclinado à mesa, sabendo que a mesa não é que nem a nossa. A mesa seria uma mesa muito menor, de 20 a 30 centímetros de altura, ou até mesmo no chão. E o sistema de refeição do povo antigamente, assim como hoje ainda no Oriente conserva essa cultura, era como se estivesse deitado de lado, apoiado sobre os ombros. E nessa ilustração, nesse cenário, aparece uma mulher, não se descreve a qual, no livro de João, capítulo 11 ou 12, capítulo 12, uma referência semelhante a essa história, só que foge dessa história. Em Marcos ainda é a mesma história, mas no livro de João já se trata de outra história. Inclui Lázaro, inclui a mulher que tinha por nome Maria, inclui alguém que tinha em mãos metade de um líquido, meio litro de um líquido. Aqui ela está com um líquido por inteiro. Então chega essa mulher que não tinha nome, não tem referência sobre a vida dela, e essa mulher estranha, essa mulher, vamos dizer assim, de outro mundo, de outra situação, de outra esfera de vida, de outra situação de vida, entra no banquete e de uma hora para outra, a Bíblia diz no versículo 7, que essa mulher está com o vaso de alabastro, se aproxima e derrama esse líquido, esse perfume sobre a cabeça de Jesus. Primeiro, essa mulher estranha, essa mulher não é daquele reduto, essa mulher não é daquela vida, essa mulher não era daquela esfera, não era daquela reunião. Uma estranha entra e ela não entra de qualquer modo, e é notado que ela entra com algo estranho.
ela está com um vaso precioso, ela está com um vaso que era feito artesanalmente. Se você pega algo fabricado, que é fabricado em série, que é fabricado em quantidade na fábrica, você vai ver que é diferente de algo que é produzido unidade por unidade de forma manual. Ainda hoje, apesar da industrialização, apesar da globalização, apesar de tudo que vem intensificando a área administrativa e de compra e venda, até hoje, aquilo que é fabricado artesanalmente é mais caro. Aquilo que é fabricado por encomenda sempre vai ser mais caro. E só para a mulher com um vaso fabricado de forma artesanal, um vaso caríssimo, um dos mais caros, e contendo algo também dentro desse vaso, algo caro. Está uma mulher simples, uma mulher diferente, uma mulher estranha, uma mulher desconhecida, com algo precioso na mão, contendo algo precioso dentro desse recipiente. Estava ela com algo caríssimo, que tinha algo caríssimo dentro. Tinha um produto que vinha de longe, tinha um óleo extraído de uma planta que era de outro lugar, de outra nação, de outra localidade, que ultrapassava as fronteiras. Estava ela com um vaso na mão, com um recipiente na mão, com um frasco na mão, caro, que tinha algo caro dentro também. E para você ter uma ideia, se alguém chegasse na casa de alguém naquela época e fosse lavar os seus pés, pegava somente uma gotinha daquele óleo, ou duas gotinhas, ou o mínimo possível, talvez misturasse com água, eu não sei, mas o mínimo possível se usava para se lavar os pés do visitante. Alguém chega na minha casa naquela época e eu pego uma gota daquele óleo, uma gota do nardo puro, misturo com água talvez e lavo os pés daquele que está me visitando. Aquilo era caro, caríssimo. A Bíblia chega a comparar o seu valor a 300 denários. E era como se eu pegasse hoje o salário de mais ou menos um ano de um trabalhador. Vamos supor de 100 reais, 80 reais, de 80 a 100 reais, 150 reais a diária. Você multiplica isso aí por 300 e você vai ter mais ou menos o valor desse óleo que seria hoje. Mais ou menos. Talvez fosse salário mais caro. Esse óleo era derramado apenas em gotas. Uma ou duas gotas misturadas para que ele pudesse lavar o pé daquele que estava visitando a sua casa. Mas olhe que a mulher estava com esse recipiente cheio, e de uma hora para outra, transgredindo toda a lei humana, de que haveria de ser derramada somente uma gota, derrama sobre a cabeça de Jesus. Aleluia. Estava ali algo caro, algo que eu não sei de onde foi que ela arranjou, algo que estava ali nas mãos dela, que eu não sei quanto tempo demorou para ela ter em mãos, eu não sei quanto foi gasto, eu não sei qual foi o sacrifício, eu não sei quanto foi o suor que foi posto para ter aquilo em mãos, mas ela derramou. E segundo a visão humana, a Bíblia diz que os discípulos se iraram. E quando a Bíblia diz que os discípulos se iraram, é como se eles quisessem pegar ela, colocar uma roda e dar uma coça. É como se eles quisessem bater nela. É como se eles quisessem atormentar ela. É como se eles quisessem afligir ela. Não foi somente um irritasse. Foi algo profundo que eles sentiram. Porque estava ali nas mãos dela algo precioso, que segundo eles, poderia ser repartido entre os pobres. Ou segundo Judas, que era o tesoureiro, que era o que cuidava da receita, o que cuidava da despesa, o que cuidava do orçamento, do pagamento, etc. e tal. Eles se indignaram. E Jesus, ao ver isso, olha para eles e pergunta: por que vocês querem afligir ela? Por que vocês querem afrontar? Por que vocês querem açoitar? Por que essa ira toda contra ela? Ela fez algo bom. Ela tinha em mãos
algo bom e fez para mim algo bom. E eu vou explicar a vocês porque ela fez algo bom para mim. Ela está preparando o meu corpo para a morte. Aleluia. Quando eu pegava um nardo puro, ou quando eu pegava um vaso de alabastro, eu estava querendo dizer que naquilo em que eu iria usar o óleo era sagrado, ou até mesmo em termos de funeral. Ou eu estava considerando aquilo que estava na minha frente sagrado, ou em termos de funeral, em termos fúnebre. E Jesus, no versículo 12, ele vai em cima do assunto. Ele aponta o assunto e diz que ela estava preparando o corpo dele para a sua morte. Aquela mulher sabia o que estava fazendo. E por saber o que estava fazendo, logo, aquilo que ela estava praticando, iria para os andares da história, iria parar na história, e onde o Evangelho fosse pregado, com certeza essa história iria ser divulgada, como eu estou divulgando aqui hoje. O modo de agir de Deus é diferente. Já foi cantado aqui nessa noite que o que Deus faz é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Glória a Deus. É vapor, é queimar, é arder no coração, é agitar, é agir tipo um vulcão. Glória a Deus. Damari diz que é química, é metamorfose, é um ser, é uma lagarta que vira borboleta. É algo até que produz nojo, mas que daqui a pouco você vai ver voando com asas, vai ver realizando o jardim, pois essa é a forma que Deus trabalha. Aleluia. Uma estranha entrando num lugar em que não é dela, em que não é propício, em que não foi reservado para ela, em que ela não foi chamada, é algo estranho também, algo desconhecido para os homens, mas para Deus é algo sobrenatural, para Deus é algo de atitude, para Deus é algo que no real da situação não tem valor, não tem como se explicar. A atitude da mulher quer dizer mais ou menos, ou na íntegra, em primeiro lugar, que para se aproximar de Jesus, não é preciso dizer que se aproxima a Ele sempre, não é preciso dizer que é o primeiro ao que chegou, que é o pescador, que é o comprador, que é o irmão do outro que está ali sempre próximo, que é a mãe do outro que pode ajudar ele a chegar num lugar melhor, que é alguém que carrega a bolsa, que é alguém que está encarregado do dinheiro, que é alguém que está encarregado do orçamento, que é alguém que está encarregado da despesa, da receita, e etc, e etc, e etc. Para estar próximo a Jesus, não é necessário ser o dono da casa, não é necessário aquele que faz o banquete, não é necessário aquele que usa os pés, ou aquele que esquece de usar os pés. Não é necessário ser anfitrião. Não é necessário ser aquele que tem